Como gravar vídeos com mais naturalidade, com mais confiança, com mais segurança. Essa é a aula 2 do desafio IAP 100. Exatamente, como gravar vídeos nesse estilo que está fazendo o maior sucesso nos Estados Unidos, na gringa, nos outros países e é a tendência no Brasil também. Esse estilo de vídeo IAP, como a gente já viu antes na aula 1, IAP significa falar, tagarelar, bater papo. Vem do inglês. Então é um vídeo falado, é um vídeo que não precisa de muita edição profissional. Você não vai se preocupar com equipamentos técnicos. Você vai se ocupar muito mais com a sua mensagem, no seu processo de descoberta, de autoconhecimento. Você vai descobrir qual é a sua voz, você vai aprender, porque tudo isso, gente, é possível de ser aprendido, tá? Não é um dom. Nem todos os influenciadores, comunicadores, jornalistas, pessoas que você vê hoje na internet, colhendo os frutos já do seu trabalho, do seu sucesso, se comunicando bem, nem todos nasceram com esse dom. Não é um dom divino que alguns recebem e outros não. Isso pode ser aprendido, sim. E aí, a aula 2 do desafio IAP 100 é o seguinte. Saiba que o problema não é técnico. O seu bloqueio não é falta do equipamento mais caro, não é falta do gravador, não é falta, enfim, do último iPhone, do lançamento, nada disso. Para gravar vídeos e apps, o que mais importa não é a parte técnica dos aparelhos. Então já entenda, já pense que mesmo que o seu aparelho seja um pouco mais simples, mesmo que você não tenha as configurações profissionais, você pode sim gravar bons vídeos e apps. E o mais importante, tá, gente? Considere isso um treinamento. Ninguém nasce pronto. Ninguém já vai sair fazendo uma obra-prima do cinema nos seus primeiros vídeos. Se você fizer uma obra-prima, perfeito, ótimo, maravilha, segue em frente. Mas saiba que os primeiros 10, 20, 30, os primeiros 100 vídeos não é para buscar perfeição. Já deixa de lado o perfeccionismo. Eu sei que muitos de vocês talvez tenham esse perfeccionismo e fiquem buscando essa perfeição que nunca vai ser atingida. Por isso que o vídeo IAP é tão bom, porque no vídeo IAP o nosso desafio é pessoal, é buscar naturalidade, é buscar a nossa própria voz. Então na aula 2 eu quero que você saia daqui sabendo com clareza na sua mente o seguinte. Primeiro, a parte técnica não é tão importante, certo? É claro que você vai buscar uma boa luz, você vai buscar que o som daquilo que você está falando possa ser escutado pela pessoa do outro lado, porque se a pessoa não escutar o que você está falando, também não vai adiantar muito, né? Sua mensagem não vai chegar. Então, pegue um mínimo de luz, um mínimo de áudio que você possa ouvir a sua voz ali e tá ótimo. Vamos lá, então vamos falar nessa aula 2 sobre o ponto mais interessante aqui. Se a parte que trava não é tanto técnica, qual é? É a parte emocional, é a parte mental emocional, é o nosso pano de fundo, são nossas emoções, é o nosso pensamento limitante, são as crenças limitantes, como se diz, é a nossa atitude, é a maneira que a gente está pensando em relação a gravar, são nossos pré-julgamentos. Então saiba, se você ainda sente medo, vergonha, se você trava na hora de falar com a câmera, é porque em algum grau ainda tem dentro de você alguns pré-julgamentos, algumas crenças limitantes, o medo de ser julgado, o medo de ser rejeitado, o medo de ser ameaçado, que são esses 3 medos primitivos que a gente ainda traz, né? Ser julgado ou julgada, ser ameaçado e ser rejeitado. Pois saiba, gente, que no mundo de hoje, graças a Deus, você pode gravar e falar praticamente o que você quiser, de qualquer jeito, sem medo de parecer ridículo. Sabe por quê? Porque se você tem esse medo, esse receio legítimo de não parecer ridículo, o medo de ser julgado, o medo de ser atacado, se você está sentindo esse bloqueio, é porque você é uma pessoa boa, é porque você é uma pessoa do bem. É porque você é uma pessoa lúcida e é porque você tem conteúdo de valor, você tem uma boa ideia, você tem sonhos e desejos que merecem ser compartilhados. Sabia? Essa é uma chave que vai ajudar a destravar você. Você só sente vergonha, medo, travamento porque você é uma pessoa boa. Porque tá cheio de gente aí no mundo sem noção nenhuma,
totalmente maluca, né? Pessoa sem noção gravando de qualquer jeito, que tem zero medo de parecer ridículo e muitas vezes no seu olhar ou no julgamento de algumas pessoas vão achar eles ridículos. Só que essa pessoa que é maluca, não tem filtro, não tem medo de parecer ridículo, ela grava, ela posta e muitas vezes consegue fazer sucesso, consegue crescer, consegue ganhar dinheiro, fazer uma carreira, porque não tem medo de parecer ridículo. Então vamos lá, a aula 2 é para você saber que o pano de fundo emocional, os bloqueios maiores, realmente eles estão presentes, eles são emocionais. São coisas da nossa autoimagem, do nosso ego. Então gravar, falar com a câmera, gravar vídeo e app é um caminho de autoconhecimento, é um caminho de desbloqueio, é um caminho de crescimento pessoal. Então, quando você tem o desejo, isso é uma lei psicológica, uma lei da vida. Se você tem um desejo, é porque você tem o poder de realizá-lo. Então, se você tem o desejo de gravar conteúdo para a internet, você tem o desejo de gravar vídeos, você tem o desejo de compartilhar sua mensagem, suas ideias, fazer uma carreira, ganhar dinheiro no digital, aumentar seu número de clientes, saiba, você tem o poder de realizar. Dentro de você, todos os recursos já estão aí. Então, vamos lá, vamos para um exercício prático, gente. Você vai gravar um vídeo, esse é o seu exercício, tá? Não precisa nem postar. Tá? Se você está na turma do IAP100, eu vou querer assistir esse vídeo, vou querer ver, você pode mandar no meu privado, depois a gente conversa sobre isso. Mas se você está assistindo aqui esse vídeo e não está na turma, tá tudo bem também. Olha só, você vai gravar um vídeo para você mesmo e vai falar o seguinte, ó, uma coisa que eu gostaria de falar na internet, mas eu ainda tenho medo, e aí você vai falar, olha gente, uma coisa que eu queria falar na internet é sobre, mas eu ainda tenho medo. Eu ainda tenho medo de falar sobre... E aí você grava. E aí você vai falar sobre o que você ainda tem medo de falar. Sobre o que você ainda tem vergonha, certo? Vamos lá, vou fazer um exemplo aqui. Digamos que eu peguei aqui meu celular, certo? Botei para gravar na câmera frontal ou na traseira, tá? A traseira é bom porque você pega mais ângulo e você não fica se enxergando, tá? A câmera frontal... Tem momentos que é bom utilizar, tem momentos que você vai usar um teleprompter, por exemplo, você pode ler, tá? Com o tempo você se acostuma a fazer isso, é uma técnica, mas agora o que eu quero é que você vá se tornando íntimo, vá fazendo amizade com o seu telefone, certo? Com a câmerazinha. Então pode ser na câmera frontal ou traseira, nesse momento não importa, e você vai dizer, olá, uma coisa que eu quero falar na internet, mas eu ainda tenho medo, é sobre... o processo de emagrecimento. Ou eu quero falar, mas ainda tenho medo sobre desenvolvimento pessoal. Ou eu quero falar ainda sobre os meus produtos, eu quero divulgar meus produtos, mas eu ainda tenho medo. Você vai gravar um vídeo confessando para você mesmo que você ainda tem medo. Você vai gravar um vídeo sendo sincero, sendo vulnerável, sendo honesto, dizendo, olha, eu ainda tenho medo de gravar vídeos. E tá tudo bem, um forte abraço. 10 segundos, tá bom? Esse é o seu exercício, ok? Conto com você, faça esse exercício que vai virar muitas chaves, já vai desbloquear muitas coisas. Essa foi a aula 2 do desafio IAP100. Vamos juntos, destravando. Grave, fale, poste, cresça e apareça. Tamo junto!